Permaneça com seus olhos fechados. Querida, essa presença, ela é real nesse lugar. E tenha isso, somente isso agora na sua mente. Somente a pessoa de Jesus Cristo, amém? Ele é real nesse lugar, a presença dele é palpável nesse lugar. O Espírito Santo, ele tem esse anseio de ter um encontro com você essa noite. Então feche os seus olhos, comece a conversar com Ele. Diga: Espírito Santo, eu preciso tanto do Senhor. Diga a Ele: vamos, faça uma oração real no seu lugar. Feche os seus olhos, isso, não olhe para mim. Somente a pessoa de Jesus é importante agora. Diga: Espírito Santo, eu preciso muito do Senhor. Se eu vim para esse lugar aqui é porque eu quero mais de Ti. É porque eu tenho saudade do Senhor. Eu preciso do encontro real contigo. Eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui nessa terra. Jesus, nós precisamos ter um encontro real com o Filho. E essa noite Ele está aqui disposto a te receber de braços abertos mais uma vez. Se concentre na pessoa do Espírito Santo e diga: eu anseio por Ti, Espírito Santo. Eu preciso de forças para permanecer. Eu preciso de sabedoria para me manter de pé nessa caminhada. Vamos juntos. Lutamos com armas de fé. E nada irá impedir enquanto adoramos. Peça força a Ele. Em meio às tribulações, quem é o vencedor? O nosso Deus é. E o que você faz? Nós o adoramos.
Levante a voz e cante. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome falível és, os reinos vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável é. Diga o inferno. E o inferno não prevaleceu. Te adorarei. Muralhas vão estremecer. Diga. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Diga vitorioso. Vitorioso és, na tempestade está. Você pode senti-lo nesse lugar, adore. Teu nome falível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Levante a voz e adore. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável é. Levante a voz e cante. Um trovão impetuoso, você pode dar mais, levante a voz e cante. Que vem aos céus, nós proclamamos poderoso. Isso, vamos mais, Espírito Santo, vem. Grandioso és, como trovão, impetuoso, poderoso. Nós proclamamos poderoso és, grandioso. Diga vitorioso és. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome muda. Levante a voz em adoração. Jesus, nós levantamos em uma só voz. Imutável é. Diga como um trovão. Como um trovão impetuoso, poderoso.
enquanto você canta, deixa o Espírito Santo vir nesse lugar. Deixa o Espírito Santo vir com cura. E vem ao céu. Deixa o Espírito Santo vir com poder e autoridade. Nós proclamamos poderoso. Santo, 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 santo é o Senhor. Grandioso. Levante as suas mãos bem alto, igreja, vamos, adore. Como um trovão impetuoso. Vamos, busque o Espírito Santo nesse lugar. Oh, santo, 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 aleluia, aleluia, aleluia. E vem aos céus, nós proclamamos poderoso, grandioso um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu. Nós proclamamos Que tu és poderoso és, grandioso és. Oh, santo, 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 santo. Nós clamamos pela tua presença nesse lugar, Espírito de Deus. Que o teu fogo desça sobre nossas vidas. Que ele aqueça o nosso coração essa noite. Nós não aceitamos os nossos corações frios diante de um Deus vivo, diante de um Deus que reina, diante de um Deus que cuida. Nós não aceitamos frieza espiritual em nossas vidas. Nós clamamos, Espírito Santo, batiza-nos com fogo essa noite. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança. Que a gente não desista do Evangelho, que a gente não desista do reino, que a gente não desista da verdade de Deus. Não é sobre placa, não é sobre paredes, não é. É sobre um Deus que reina e que governará toda a terra e regerará nação por nação, povos por povos. E nós desejamos estar no meio daqueles que irão conhecer a verdadeira face do Senhor. E se estamos aqui, clamamos. Nós precisamos, Espírito Santo. Nós precisamos sentir esse amor. Nós precisamos sentir o Teu Espírito, porque sozinho nós não conseguimos mais. Nós precisamos renovar da nossa força, porque sozinho nós não permanecemos. Quem seríamos sem a Tua presença? Aonde estaríamos sem a Tua presença? A Tua mão nos resgata. E mais uma vez essa noite a mão do Senhor está estendida sobre esse lugar, disposto a te resgatar, a te trazer para perto. O Senhor não te atrai para a religião. O Senhor não te atrai para viver um evangelho fajuto, um evangelho falso. Não é isso que o Senhor deseja. Ele te atrai essa noite para mais uma vez a posição de filho amado, filho que vai servi-lo de todo o coração. Levante a sua voz mais uma vez e cante essa canção. E enquanto você canta, você é curado. Enquanto você canta, você é restaurado. Enquanto você canta, as suas forças voltam. Canta, a igreja, levanta a voz e canta isso. Grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso.
és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso és. Poderoso és. Poderoso és. Aleluia, Jesus, nós te contemplamos, Senhor, nessa noite. Nós contemplamos a tua presença que está nesse lugar, Senhor. Contemplamos a tua glória que está nesse lugar. Oh Deus, a tua presença enche esse lugar nessa noite. Oh Espírito Santo, tu tens liberdade nesse lugar. Incendeia os nossos corações nessa noite, Espírito Santo de Deus. Vem com o teu fogo, Senhor. Incendeia os nossos corações, que muitas vezes estão frios, desanimados. Incendeia os nossos corações, Espírito de Deus. Aqui estão os teus filhos, aqueles que obedeceram teu chamado. O Senhor o convidou cada um nessa noite para estar nesse lugar. E você foi obediente à voz do Espírito Santo que te chamou para estar nesse lugar. Não saia daqui sem sentir essa presença. Deixe o Senhor incendiar o seu coração nessa noite. Deixe o Senhor incendiar com a brasa da presença do Espírito de Deus. Comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a glorificar o nome do Senhor. Ah, querido, você está aqui porque você é amado. Você está aqui porque o Senhor te ama. Ele tem um propósito para você. Por isso Ele te chamou para estar nesse lugar. Comece a adorá-lo de todo o seu coração. Comece a adorar o Senhor agora de todo o seu coração. Não importa quem está do seu lado, você está aqui para adorar o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Adore a Ele com todo o seu coração. Ah, Jesus, nós te adoramos. Pode levantar suas mãos agora e
declarar isso. Declare com todo o seu coração. Ao que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti, meu Deus. Creio em ti, Eu não sei qual a situação que você está passando, ou que está passando no seu coração, ou na sua mente durante esses dias, ou até mesmo hoje. Mas o Senhor te convidou para esse lugar. O Espírito Santo te convidou para esse lugar e você obedeceu e você está aqui nessa noite. Eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que você é amado por Deus. E que o sacrifício que Ele fez naquela cruz não foi somente por alguns, mas Ele fez por toda a humanidade. Todo o sacrifício de Jesus naquela cruz foi por toda a humanidade. E eu e você fazemos parte dessa humanidade. Eu e você fazemos parte do Filho de Deus. E você está aqui nessa noite, meu querido. O Senhor te chamou. Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite. Escute a voz do Espírito falando com você. Sinta a presença que está nesse lugar nessa noite. Feche os seus ouvidos para outras vozes e escute somente a voz do Espírito de Deus. Ele quer falar contigo nessa noite. Prepare o seu coração. Abra o seu coração para o Senhor e deixe Ele falar com você. Ele tem mudanças na sua vida. O Senhor quer escrever uma nova história para mim e para você. Muitas vezes há tanto tempo na igreja, mas muitas vezes o Senhor ainda tem novas histórias para nós. Nós precisamos obedecer à voz dEle. Sinta essa presença nesse lugar e deixe o Espírito Santo agir em você nessa noite. O Senhor está trazendo cura nessa noite sobre esse lugar. O Senhor está trazendo restauração nesse lugar. Nessa noite o Senhor quer transformação nesse lugar. E salvação está nessa casa, nesse lugar, nessa noite. O Senhor quer agir e Ele tem liberdade para agir. Abra seu coração e deixe o Senhor trabalhar em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele, que é dono de todas as coisas e digno de toda glória. Aleluia! Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Seja muito bem-vindo a essa noite de culto de gratidão. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos chamar as crianças. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Quero convidar a igreja para estender as mãos aqui para as nossas crianças. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por este início de culto tão maravilhoso na Tua presença, Pai. Que possamos continuar assim, Senhor, frutificando em Ti, Pai. Senhor, que cada criança aqui, Senhor, possa crescer na Tua presença, segundo Teus princípios, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor, amém?
Os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu trono imutável é, imutável é. Quantos estão felizes? Aleluia! O crente sempre tem que estar preparado para essa pergunta, porque isso responde a muita coisa aí dentro do teu coração. E a felicidade é mais do que um momento, é um estado de espírito. Amém? Glória a Deus. Então nós acreditamos em muita coisa boa. E nós precisamos entender tudo aquilo que o Senhor quer oferecer para nós essa noite. Amém? Abra sua Bíblia junto comigo. Em Apocalipse 12. Apocalipse 12, 12. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam a terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Fala comigo, pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz a um varão, e foram dadas à mulher 2 asas de águia grande, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo. Fala comigo, um tempo. E tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Diga aleluia. Pai, nós oramos essa noite e nós queremos pedir ao teu Espírito que o teu coração essa noite encontre o nosso entendimento, para que a gente possa entender e andar segundo o teu coração. Nós sabemos que é isso que te agrada, um homem e uma mulher segundo o teu coração. Então cria em nós um coração moldado ao teu, que nós possamos andar diante dos teus mandamentos, independentemente das batalhas que temos vivido. O Senhor é o nosso maior tesouro. Isso em nome de Jesus. A igreja diga amém. Então nós lemos aqui que existe uma batalha, existe uma luta diária. E tudo começou quando Deus, lá no jardim, colocou limites entre o homem e ele. O jardim estava tudo bem, até que Deus disse: não coma disso. Você pode tudo até agora, mas daqui em diante você não pode comer disso. E quando Deus colocou esse limite para o homem, o diabo começou a agir e o homem começa a viver as suas batalhas. Então, o que era o limite? Ali parece
simplesmente não coma de tal árvore, mas não. Era o limite do entendimento daquilo que não se pode fazer, que não convém fazer. O apóstolo Paulo dizia assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo te convém. Então existe um limite para você, e é nesse limite que você tem travado as suas guerras, ou não, ou tem perdido elas. Porque muitas vezes, querido, o que nós enxergamos é o que importa para nós. Porque aquilo que parece mal para mim, às vezes não parece mal para você. E o que é mal para você, às vezes não parece mal para mim. Porque nós escolhemos aquilo que pode e que não pode. Quando nós andamos segundo o nosso próprio conselho, nós não conseguimos ver se estamos perdendo ou ganhando as batalhas. E é aqui que eu quero conversar com você. Existe batalhas. Fale comigo, existe batalhas. Diga para o seu cansaço, existe batalhas. Diga para o seu sono, existe batalhas. E todos nós estamos dentro dela. Então eu quero falar de duas batalhas, as principais, duas, só duas. A batalha dessa vida, que é a batalha natural, que talvez por isso você esteja cansado, talvez por isso você esteja afastado. A batalha da sobrevivência, a batalha de ganhar o pão, a batalha de correr atrás da sua saúde, a batalha de cuidar do seu filho, a batalha de se preocupar com a sua família, a batalha de todo dia, a batalha que nós corremos tanto e nos cansamos, mas que o fim conhecemos, mas nem queremos falar, é a morte. A batalha e o salário dessa batalha, no fim de tudo, entenda o que eu estou dizendo, é a morte. Todos nós aqui, independentemente de quem somos, sabemos que chegaremos a um fim. Então a batalha dessa vida chega ao fim. Salomão, quando olhou para a batalha da vida e ele teve sucesso, ele disse: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Tudo é canseira e enfado. A outra batalha é a batalha da vida eterna, ao qual nós só entramos se quisermos, mas que já estamos nela. Agora, pelo prêmio, precisa um esforço. Como você se esforça para trabalhar toda manhã, para ir correr atrás do seu salário, porque senão você não consegue pagar a luz, a água, o colégio do seu filho, o carnê, o cartão. Você trabalha por uma recompensa. E não tem como a gente não trabalhar na batalha natural, porque senão a gente passa fome. Senão a gente vai morar na rua. Agora, a da vida eterna, muitas vezes é fácil deixar a vida te levar. E aí você não entra na batalha, mas você está nela. Como assim, pastor? Você vai entender. O apóstolo Paulo chamava essa batalha do bom combate. Ele falou sobre guardar a fé. Abra comigo, 2 Timóteo 4. Segunda Timóteo 4. Você achar, você diz aleluia. 2 Timóteo 4, versículo 5. Paulo dá instruções a Timóteo e diz: mas tu, sê sóbrios. Por quê que ele está dizendo a Timóteo que ele seja sóbrio? Porque se você vê nos versículos anteriores, no versículo 3, ele diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Não o quê? Sofrerão. Existe um sofrimento nesse mundo, entenda, nesse mundo, porque ele é mau, porque ele é atrativo, porque ele é sedutor, para você viver a sã doutrina. A sã doutrina não é que ela é ruim,
Não é que a sã doutrina me bate. Mas a sã doutrina é aquilo que é exatamente que coloca o limite. Você não pode ir nisso. Por quê? Você é crente, isso não te convém. Não te convém olhar para a mulher do outro, não te convém roubar o outro, não te convém matar o outro, não te convém ficar mal dele. Ah, pastor, mas tem gente que merece. Não, é porque o outro não é você. Se o outro fosse você, aí você achava bom. Então vamos para cá. Haverá tempo em que não sofrerão a doutrina, a sã doutrina, mas tendo comichão, quem sabe o que é comichão? Coceira nos ouvidos, amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos. O Instagram, cheinho. A internet, cheinho. Tem pastor de tudo que é qualidade. Pastor que você pode adulterar, pastor que você pode roubar, pastor que você pode não dar dízimo, pastor que você só vai para a igreja se quiser, pastor que prega igreja em casa. Tem tudo que é jeito. Para elevar a sua carne, para dizer que você está certo em ficar mal do seu pai, em ficar mal da sua mãe, em ficar mal dos seus amigos, do seu irmão. Tem menino, tem ensinador, professor, para tudo que não presta. Agora, 4. E se desviarão os ouvidos da verdade. Voltando ao quê? As fábulas. Aí entra aqui. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Fala, aleluia. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Sabe o que ele estava falando? Que está chegando o tempo dele morrer. Mas não morte eterna, morte dessa vida. Aí ele diz, nessa vida eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Mas o 8 revela tudo. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quantos aqui amam a vinda de Jesus? Dê uma salva de palma, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Eu não me moldo a esse mundo porque eu estou em uma batalha diária pela vida eterna. O apóstolo Paulo falava que eles percorrem por uma coroa corruptível, mas nós, porém, lutamos, batalhamos, trabalhamos, nos moldamos, nos exercitamos por uma coroa incorruptível. E aqui, se não entendermos, mora um engano. E o engano, irmão, está desde lá do princípio, aonde Eva foi enganada com uma boa proposta da serpente. Deus fez uma proposta para Adão e Eva, mas a serpente aparentemente deve ter feito para ela, né, uma proposta melhor. Eu faço para você um paraíso, para você viver comigo, morar comigo eternamente. Não haverá dor, não haverá morte, não haverá nada. Você não precisará, não passará necessidade nenhuma, apenas habitará comigo. Mas a serpente vem, conversa com Eva e diz, não, pode comer, pode ultrapassar o limite. Você sabe por que Deus não quer que você ultrapasse o limite? Porque Ele não quer que você seja como Ele. Mas Adão ali não tinha medo da morte. Adão ali não tinha medo da escassez, da fome, das enfermidades, da doença. Eva vendeu por um preço de nada. Porque a árvore da vida estava ali, construída foi para nós. É tanto que essa é a recompensa futura. Mas haveria um limite para que não a tocasse
agora. Mas a serpente disse: ultrapasse o limite, toque agora. E a palavra diz que quando o homem pecou, Deus falou: o homem nos obedeceu, vamos tirar ele do jardim, para que ele não coma da árvore da vida e ele não seja como nós. Bom, Deus faz uma proposta, mas a serpente também fez a sua. Não foi diferente com Jesus. Deus fez a proposta para Jesus e Jesus veio. Estava no coração de Jesus salvar a humanidade. E ele é batizado por João, o Espírito Santo desce sobre ele, uma voz vem do céu: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A proposta estava feita. João disse: é ele, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Diga aleluia. Salvar a nós. A proposta era de salvação, mas aí o Espírito leva Jesus ao deserto, e no deserto Satanás tem a sua oportunidade de fazer a proposta. Ele ofereceu, resumindo entre todas as coisas, o reino desse mundo. Ele ofereceu aquilo que o diabo oferece a mim e a você todos os dias. A oferta é a mesma. Você vai entender. Abra comigo Apocalipse 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 1 e 3. Fala sobre o fim de Babilônia. A grande meretriz. A cidade prostituída. Na verdade, aqui não é uma mulher, não é uma cidade, aqui é um sistema. Sistema religioso, sistema financeiro, sistema político, que compra ou tenta comprar a mim e a você todos os dias. E diz assim: e depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de grande multidão que dizia: aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencente ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido ou enganado a terra com a sua prostituição, e das suas mãos vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. Bom, João descreve uma grande prostituta que enganava as nações com suas propostas. E se você observar, logo após, ele vai falar do diabo. Ele vai dizer que o diabo foi preso, porque ele enganava as nações. Ele foi preso para que não engane mais. Então qual é o trabalho do diabo? Aqui é bem claro aqui. Qual é o trabalho do diabo? Enganar. O trabalho do diabo é enganar. Versículo 20. Aliás, capítulo 20, versículo 1. Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois disso, importa que ele seja solto por mais um pouco de tempo. O trabalho do diabo aqui nesse mundo é nos enganar. E eu quero que você entenda isso.
Fale para o seu irmão aí. Se ele estiver cochilando, fale 2 vezes. Diga, irmão, é te enganar. Talvez esse cochilo seja o seu engano. É que o diabo será preso para que você não seja mais enganado. E no versículo 7 fala que ele será solto de novo. Eu quero que você passe para o 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. O trabalho do diabo é enganar. E quando você lê todo o desfecho de Apocalipse 20, você vai ali para o versículo 10 agora e diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de chofre e fogo, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A palavra fala que essa batalha aqui, que foi travada lá no jardim, se concluirá no dia do juízo, mas que hoje ela está ativa em mim e em você. Ah, pastor, em mim não. Em mim não está não. Está perdendo, hein? Está perdendo a batalha. Se você não estiver batalhando, você está perdendo a batalha. Jesus conquistou com a cruz. Os apóstolos conquistaram com a vida. Os irmãos que sofrem com a igreja perseguida em todo o mundo sofrem por causa da fé. E eu e você ganharemos a coroa de graça. É isso que você acredita? Bom, o versículo 15 diz assim. Não, pega o 14. Diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda. É a segunda o quê? Morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bom, a proposta está feita. A batalha entre Deus e o diabo já aconteceu. Jesus já venceu. Aleluia. Mas eu e você, como estamos na nossa batalha, nas nossas propostas. Na conversa com Nicodemos, Jesus revela em João 3,12. Abra aí. Vamos abrir Bíblia, amém? Glória a Deus. João 3,12 diz assim: se vos falei das coisas desse mundo e não crestes, como crerás se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então logo Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Você entende que quando ele diz assim, a condenação é essa, se fosse ao contrário seria, a salvação é essa? Você entende? Eu vou ler.
julgando por certo, amém? A salvação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram a luz, porque odiaram as trevas, porque escolheram viver uma vida boa. Isso seria o certo. Mas os homens não fazem assim, eles são enganados. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, porque as suas obras são reprováveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam vistas por todos, porque são feitas em Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Essa batalha já aconteceu. O homem, se não entender, já está condenado. Ele veio ao mundo não para que condenasse o mundo. Por que Jesus não veio para condenar o mundo? Quem sabe? Jesus não precisa condenar o que já está condenado. Cabe o homem nascer só uma vez. Cabe o homem nascer, reproduzir e morrer. Você sabia que Lázaro ressuscitou e morreu de novo? Por quê? Porque o mundo está condenado, irmão. E se nós não vencermos a batalha espiritual, iremos com ele. A batalha natural já tem o seu destino, a morte. A gente vê frases dizendo: beije sua esposa, abrace seus filhos, trate bem aos seus parentes, não se aborreça constantemente, porque a vida é curta. Isso é para todos. Um dia está aqui, um dia não está mais. Então não precisa se condenar quem está condenado. Jesus não veio condenar o mundo, porque o mundo já está condenado na sua própria morte. E você sabe que o diabo também sabe disso, não sabe? Que ele não precisa. Mas o diabo está tentando contra a minha vida. Para quê? Para tu ir para o céu. Porque se tu é crente, tu está em Deus e o diabo quer te matar, ele quer mandar você para o céu. Você está pecando? O diabo só está esperando você morrer. Porque uma coisa é certa, você vai morrer. O trabalho do diabo não é matar, mas ele veio para matar, roubar e destruir. Matar a sua fé, roubar a sua fé, destruir aquilo que o Senhor te propôs, a salvação. Você vai entender. A proposta não é vida abundante aqui, não existe vida abundante aqui, não existe. Não é bíblico vida abundante aqui. Bíblico é dizer que a vida aqui é canseira e enfado. Essa é a verdade. A vida abundante. Eu não estou falando, irmão, que você vai viver só coisa ruim na sua vida. Olha, sai do natural, venha para o espiritual, que eu estou falando do espiritual. Amém? Aleluia? Mas por mais que você seja mais do que Salomão, em toda a sua glória, você vai morrer, filhão. Se você não tiver para onde ir, a Bíblia chama você de tolo, de louco, porque passou o seu tempo. Por mais que seja 100 anos. Eu estava vendo uma atriz muito famosa, muito dinheiro, e a gente vê que aquela mulher, ela tem condição de viver uma vida boa. O rosto dela ainda está intacto, mas o corpo dela já está assim. A gente vê que ela já diminuiu, porque ela já fez os seus 80 e tantos anos. Ela pode esticar o rosto, mas não dá para esticar os ossos. E Deus deu um tempo àquela mulher, por mais que toda a vaidade dela paga possa ainda trazer uma certa aparência. O salário está chegando. O salário dessa vida. Mas vamos falar de vida eterna.
O mundo faz uma proposta. Vida aqui, deleites aqui, casa própria, carro próprio, aleluia. São coisas. Todos nós buscamos isso, todos nós queremos isso. Não há erro quando nós lutamos essa batalha. Eu me acordar cedo, trabalhar, conquistar, comprar meu carro, comprar minha casa, fazer minhas viagens. Eu não estou pregando ser como franciscano. A não ser que você seja como jovem rico, e aí você tem que vender tudo e seguir Jesus. Mas acredito que você não é. Então isso não interfere na vida eterna. Amém? Existe uma batalha que todo dia você tem que lutar, mas por que desistir da outra? Por que você desistiu da outra? Por que os deleites compraram você? Por que o cansaço comprou você? Existe um fator que nós temos que dar atenção. Fala comigo, tempo. Não, fala mais forte. Tempo está passando. Quem tem 40 aí sabe. Quem está no 38, só falta se benzer. Quando a gente diz assim, cadê tu já fez 40? Ele, não, eu estou com 38, se não tiver mentindo. Você mente, mas a dor chega. Se cuide não. E aí, depois dos 50, vem os 60, a gente começa a colecionar remédios. E a gente diz, meu Deus, por que eu tomo tanto remédio? Acho que aquele médico não vai com a minha cara. Não, ele vai com a sua cara. É tanto que ele está passando remédio para você não morrer. Porque o tempo está passando. Então, o diabo ainda está enganando. Para quê? Para gastar o seu tempo. Quanto tempo você tem de igreja? E ainda não ora? E ainda não jejua? E ainda não lê a palavra? E você está gastando teu tempo com o quê? Com a Netflix? Pagando. Não estou falando contra stream nenhum, não. Eu estou dizendo só que por quê? Deixar de lutar uma batalha para se dedicar ao cansaço da outra. O diabo nos oferece coisas para ocupar o nosso tempo. Estamos trabalhando mais, ganhando menos e nos cansando em dobro. Vivendo pouco porque não estamos buscando viver de verdade. O Instagram, o Face e outras redes sociais têm roubado nosso tempo com a família. Então, está passando. Mas nós estamos lutando e isso é bom. Estamos pagando nossa casa, nosso carro. Mas aonde estão os tesouros dos céus? O apóstolo Paulo diz, uma coroa incorruptível, onde os tesouros que nós conquistamos nela, o ladrão não pode roubar, a traça não pode corroer, o ferrugem não pode destruir. E a pergunta é essa, aonde estamos nos enganando, irmãos? Aonde estamos nos ocupando? Por que você não fez o jejum? Por causa do videogame? E se ele queimasse hoje, Deus existia. Mas como ele não queimou, talvez Deus não te ame. Talvez porque o seu celular não pegou fogo ainda, Deus não te ama. Mas nós acabamos de ler que ele não veio para condenar você, ele veio para te salvar. Quem está mantendo talvez teu celular bom não seja Deus, mas o próprio diabo, se é que você está usando para ele. Porque se você estiver usando para Deus, Deus simplesmente está dizendo, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Alguém está entendendo, por favor? É porque a gente às vezes mistura, a gente acha que o diabo está fazendo as coisas de Deus e Deus está fazendo as coisas do diabo.
O enganador é o diabo, o destruidor é o diabo, o ladrão é o diabo, não é Deus. Então, quando Deus permite, não é porque Ele não ama você, é porque você, na verdade, permitiu primeiro. Então, onde estão as nossas preocupações? Onde nós estamos investindo? Sabe, irmão, vou dizer mais uma vez, eu sei que às vezes pode estar confuso você entender, mas eu não estou julgando você, se você está preocupado com a sua saúde, se você está preocupado com as suas contas, se você está preocupado com os seus pagamentos, não é sobre isso, mas porque você está inventando de dar tudo a isso. Se você cair agora morto, amanhã alguém assume a sua esposa. E os seus filhos, você não entende isso? E se isso não acontece, glória a Deus. Mas a nossa luta, por mais que seja pela nossa esposa e pelos nossos filhos, eu tenho que me preocupar para onde eu vou, se isso acontecer. Eu estava vendo um vídeo, onde estavam vários soldados em pé, não sei se do Brasil ou Estados Unidos. Então um passou mal e morreu. Alguém viu? Tu viu, Kilber? E aí o amigo dele, acho que ele quebrou ali um decoro, né? Porque o amigo dele foi e segurou ele, deitou ele no chão e voltou e ficou assim. E o outro foi, tomou a posição dele e ele ficou lá no chão. Ninguém podia nem chorar. Morreu, foi substituído na hora. Porque a batalha continua. Alguém está entendendo isso? Se você morrer hoje, essas coisas ficam. Mas a pergunta é: para onde você vai, filho? Aonde estamos investindo o nosso tempo? Todo nessa vida. Marta, Marta, será que não era importante o que Marta estava fazendo? Será que Jesus aqui está dizendo: Marta, é besteira isso aí, deixa todo mundo passar fome, deixa a casa suja, Marta, olhe, venha para cá e se sente. Não! Era porque Marta estava dando tudo e ainda estava julgando Maria. Maria escolheu a melhor parte. Marta, isso aí não é que é ruim, mas é porque isso aqui é a melhor parte. Fala comigo: trabalhar é bom, correr atrás de coisas é bom, mas buscar a Deus, os tesouros no céu, é a melhor parte, em nome de Jesus. O inimigo tenta deixar você ocupado com tantas propostas, com tantos pensamentos, com uma recompensa que na verdade é passageira, baseada em quê? Nas necessidades que nós temos. Nós temos necessidade. E o diabo sabe disso, mas será que Deus não sabe? Se Ele alimenta os pássaros, se Ele veste a erva do campo, isso já foi falado para nós. Nós não podemos tirar a nossa atenção do céu. Mas aqui eu quero falar uma coisa que é muito importante. Hoje as religiões, elas soam, não estou generalizando, mas sabe, a maioria soa como uma falsa fé. Sabe, fica se fixando em premiações dessa vida. Venha que você vai ser curado. Venha que Jesus vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Eu fico pensando, Jesus enxuga dos nossos olhos toda lágrima. E quando Ele não enxuga, Ele não existe? Porque eu me converti e eu ouvi essa palavra: Jesus enxuga dos meus olhos toda lágrima. Mas eu já chorei tanto de lá para cá e Ele não enxugou. Porque enquanto eu estiver olhando para cá, eu acho que nunca mais tem lágrima. Eu tenho uma esperança que nunca mais terei sofrimento. E Jesus falando: o mundo tereis aflições, mas o bom ânimo, porque eu estou te preparando lugar. E onde é lugar? Trocar você de casa? Morar no céu. Fala comigo: morar no céu. Então estamos falando de cura, de prosperidade, de orgulho, de vaidade.
Estamos falando do nosso eu pessoal, das nossas mágoas, o quanto eu devo estar preocupado para não ser ofendido, para não ser maltratado, me afastar de pessoas tóxicas. Todo mundo que está em igreja é trigo, ninguém é joio. Mas o comportamento é de trigo? Porque muitas vezes você assiste vídeos que mandam você ter comportamento de joio, mandando você deixar de ser besta. Então Jesus pode ser besta na sua visão, mas você não pode. Jesus pode sofrer, mas você não pode. Jesus pode perdoar, mas você não pode. Você tem que ouvir aquelas frases de efeito. Está se vendendo, está sendo enganado. Isso é muito perigoso. Escuta por quê? Pois o pior erro é aquele que parece estar certo. A palavra fala de um tipo de comportamento que fica na porta do céu, nem entra e nem deixa ninguém entrar. Muitas vezes é esse o comportamento que nós temos visto em certos teólogos, pastores, doutores, evangelistas. Comportamento de porta de céu, onde nem entra e nem deixa ninguém entrar. Porque falar de arrependimento parece não encher a igreja. Quem é que quer saber de morte, mas paga a funerária? Não quer saber de morte, mas paga a funerária. Sabe que vai morrer um dia. Aí quando morrer, tem certeza que a funerária não vai incomodar a sua família. Olha aí, é bonito. Você se preocupou. Eu não pago não. Né? Quando eu morrer, a Patrícia se vira para enterrar. Não tem onde enterrar, peça um terreno para papai e enterra lá no terreno. Morreu, irmão, eu estou em outro lugar. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Aí eu estou me preocupando onde eu vou ser enterrado, né? Eu quero saber disso. Agora o problema é que a vida parece que só é vivida aqui. Eu não estou falando contra a funerária não, pode continuar pagando, Deus me livre. Deixa os homens lá da funerária ganhar o dinheiro dele. É melhor ele orar para que você não morra do que antes, né? Que ele orava para você morrer logo para vender algum caixão. Agora não precisa vender, né? Você já paga antes. Glória a Deus. Então o pior erro é achar que eu não preciso me arrepender. Quantos aqui são bons, pessoa boazinha? Tem muita gente boa aqui? Gente boa, assim, se morrer vai para o céu direto. Pega nem fila. Cuidado com as pessoas que se dizem boas. Cuidado. A verdadeira batalha já foi travada, como eu falei. Já foi vencida. O diabo perdeu. Jesus venceu. Agora, nossa recompensa. A nossa recompensa. Não a de Cristo. A nossa recompensa. Que vem através de Cristo. Vai depender do nosso comportamento, da nossa atenção. Abra comigo Apocalipse 12, 9. Apocalipse 12, 9. Fala, aleluia. Apocalipse 12, 9 vai falar assim: e foi precipitado o grande dragão, uma antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado da terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Ninguém deu um aleluia, gente. Como é que ganha? Não amando a vida. De quem é essa frase? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, vai achá-la.
Os irmãos em Cristo que participam da vitória de Cristo são aqueles que perseveram, porque sabem que o acusador, o defamador já foi vencido, e eles venceram em Cristo Jesus através do sangue do Cordeiro. Eu já venci, então o que eu tenho que fazer? Dê atenção à sua batalha. Será que você não percebe, se você não conseguiu fazer a consagração que devia ser natural? É porque você não está em Cristo. Você não está lutando a batalha, porque quem está em Cristo sofre. Quem está em Cristo passa aflição. Esse mundo é sedutor. E se você diz que não é porque já cedeu a ele. Agora a nossa recompensa, dependendo dessa atenção que dermos hoje. Deus revela a sua verdade para sermos livres. Agora, livres de quê, irmão? Das mãos de Herodes? Das mãos dos romanos? Das mãos dos políticos? Das gangues? Sei lá de quem? Isso é engano. Das mãos da morte? Se você pensa que é aqui, esse livramento de morte, você vai se decepcionar quando começar a ver os crentes morrer. O crente também morre. A diferença é que é um funeral bonito. Como é, pastor? Ixi, eu fui para o funeral do pastor Valderi. Eu nunca pensei que eu ia dizer assim: Deus, quando eu morrer, eu quero assim. Por quê? Porque estava todo mundo chorando? Porque estava todo mundo honrando. Estava todo mundo dizendo: era um bom homem. Os príncipes e princesas de Deus, pastores e pastoras, passavam por lá e diziam: era um bom homem. Era um bom homem. Não era assim, cordialidade. A gente escutava conversas. Seu Valderi, Dona Heloísa, eram pessoas especiais. Aquela coisa linda, os filhos contando quem ele era em vida. Não era para dizer assim, era tão bonzinho, só que não, falando a verdade. Deus revela a sua verdade para nós sermos livres do dano da segunda morte. O engano que não deve ter mais poder de nos seduzir. Não deve mais ter poder de nos seduzir. Amém? Meu irmão, você não bebe porque não pode, amém? Você não usa droga porque não pode, porque crente não pode usar droga. Não. Você não trai a sua esposa porque não pode. Você está entendendo? Você não faz essas coisas porque você é um novo homem, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E essas coisas não me tentam mais. Não é o que eu quero. Eu quero o céu, eu quero a nova terra, né? Eu quero um novo céu, eu quero uma nova terra. Eu quero, sabe, quando eu tiver velhinho, eu não quero me preocupar com a morte, porque eu sei para onde eu vou. Os santos homens de Deus, a palavra diz que eles diziam assim: eu estou farto de dias. Jó morreu assim, farto de dias, porque venceu a batalha daqui. Ele disse: estou farto, quero ir para lá, estou preparado. Amém? Então amanhã, os músicos podem vir, você vai lutar as batalhas daqui, mas não vai esquecer das batalhas de lá. Você vai juntar os tesouros daqui, mas também você não vai deixar de juntar os tesouros de lá. E quando você conquistar tudo, você não vai ter problema de dar seus filhos, ou de dizer: não é meu, eu cuidei. Porque nada é nosso nessa vida. Nessa vida aqui, nada é nosso. Daqui a 100 anos, tudo que você tem, talvez nem estará na tua família mais. Você tem ideia disso? Nada é nosso aqui. Agora lá, se o teu nome estiver no livro da vida, ninguém vai tomar você
das mãos de Jesus. Você pode aplaudir, aleluia, glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos cantar essa canção. Eu quero que você foque no que eu te falei. Que você não seja enganado por essas coisas. Sofre com ânimo, porque outros irmãos estão passando pelas mesmas coisas que você passa. Estão vencendo, porque estão em Cristo Jesus. Lute o bom combate, percorra a carreira, não esqueça de guardar a fé. Lute o combate, percorra a carreira, mas não esqueça de guardar a fé. Guarde a sua fé, que é ela que te põe de pé todos os dias. Vamos focar no céu agora, aleluia. Você tem se esquecido de Deus. Deus não tem se esquecido de você. Por isso mandou essa palavra, filho meu, olhe para cá. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, que eu sei ao lugar que me espera. Aleluia. Estrangeiro eu sou, Que o meu lar é o céu. olha isso. Meu Jesus, Oh glória. vem buscar Quem? a sua noiva. Se prepara, igreja. E ele virá num piscar de olhar. E quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Creia. Ele vem. Creia. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Juntos com os anjos cantar eu vou. Digne é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Ele vem, ele vem. Faça sua oração. Entregue a sua vida a Jesus agora. Dizendo: Senhor, me perdoe se eu me esqueci de Ti. Se eu só estou lutando a batalha dessa vida, me cansando com coisas passageiras, e só Te busco quando preciso. Me perdoe, Senhor, me perdoe. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Onde é esse lugar, querido? Estrangeiro eu sou. Onde é? O meu lar é o céu. Oh glória. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Canta, igreja. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele Eu continuo crendo porque Ele vem. A
minha fé, a minha batalha diária, porque Ele vem, Ele vem, Ele vem. Sofre comigo, irmão. Sofre comigo pelas coisas certas. Sofre comigo a batalha certa, irmão. Não tem problema se você tem chorado por as coisas dos céus. Não tem problema se você tem chorado porque você acha que você não é digno. Não tem problema se você tem sofrido porque você não quer ficar com esse sentimento ruim dentro de você. Não tem problema. Sofre comigo, luta comigo. Essa é a melhor batalha. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber o meu louvor. Estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se Ele vem, Ele vem. Faça sua oração agora, entregando sua vida a Jesus Cristo. De verdade, de verdade. Se você saiu da batalha, volte. Volte para a batalha agora, volte. A trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Diga ao rei. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Havia um tempo que a igreja chorava com essa canção. Chorava porque estava lutando a batalha dessa vida. Lutando, e todo dia tem um sofrimento. Que o crente parece que é perseguido, o crente parece que não é entendido nessa terra. Porque nós andamos na contramão desse mundo egoísta, traidor. Esse mundo que vira as costas para os mais fracos, que não dá segunda chance para ninguém. E o crente chorava quando ouvia isso. Mas hoje parece que os crentes estão sendo enganados a ser também egoístas, a dar o troco. E Jesus disse: não seja assim, meu povo, sai dela, povo meu. Foi o que ele falou de Babilônia. Sai dela, meu povo. Saiam dela, não sejam assim. E nós hoje, Senhor, nós entramos no Teu amor e voltamos à batalha espiritual, que é por nossas vidas, ao qual o Senhor comprou para si. Nós somos Teus. Você pode dizer isso a Jesus Cristo? Diga: eu sou Teu, Senhor. Satanás não tem autoridade de ceifar aquilo que eu já te dei, porque não é mais meu, é Teu. A minha vida é Tua, Jesus. E por mais que a minha carne muitas vezes
mande propostas. Eu não aceito, porque eu escolhi o Senhor há muito tempo atrás. E eu não vou por esse caminho mau. Diga: eu não vou por esse caminho mau. Diga: eu permaneço firme no meu Senhor e no meu Salvador, Jesus Cristo. A igreja diga: amém. Dê uma salva de palma bem forte a Jesus Cristo. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão. Diga a ele: permaneça firme na batalha. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Já quero chamar o devocional. Você já prepara seu dízimo, sua oferta. Estaremos tirando após o devocional. Aleluia. Pai do Senhor, igreja, boa noite. O meu devocional foi em Salmos 121. Porém, essa semana inteira, o Senhor tem me lembrado de um devocional que eu fiz há muito tempo atrás, que é em Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41, que fala assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, e assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendendo o vento, e disse ao mar: aquiete-se, aquiete-se. O vento se aquietou e se fez completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Glória a Deus. O Senhor me deu essa palavra há muito tempo atrás, quando eu estava num momento de muita ansiedade, né, na minha vida, e eu só recebia palavras de descansa, ou descansa no Senhor. E eu, em um dos meus devocionais, eu já estava tão cansada de ouvir isso, sabe? E eu pensei, na verdade, eu falei com o Senhor e disse: meu Pai, eu estou tão cansada, eu não sei como descansar no Senhor. Eu não entendo ainda como que eu descanso no Senhor. E eu preciso que o Senhor me ensine. E Ele me levou a esse lugar, essa palavra. E eu entrei ali como num lugar de verdade. Eu entrei, eu li aquilo e eu basicamente vi todo o cenário, e eu olhava ali para os discípulos na minha mente, né? Eu olhava ali para os discípulos, viam todos apavorados, o que eu faria o mesmo se eu fosse na situação que estava eles, né? E eu olhei para Jesus. Jesus estava no barco, em meio a uma tempestade. Ele estava dormindo, ele estava descansando numa tempestade onde estava entrando a água, estava aquele alvoroço todo, e ele estava descansando. Eu olhei para Jesus e vi: isso é descansar.
E eu fiz uma anotação e eu escrevia: Jesus estava dormindo em meio ali uma tempestade, o que para nós é meio difícil de fazer. Tudo estava ali fora do controle de todos que estavam ali naquele local. Tudo isso nos deu uma lição tão valiosa, né? Que Jesus, Ele veio para nos salvar e também para nos ensinar sobre o reino, sobre os comportamentos da vida e em certas situações da nossa vida. Jesus estava ali demonstrando sua intensa confiança no Pai. O Pai, Ele estava confiando no Pai. Ele sabia quem Ele era no Senhor e conhecia verdadeiramente o Pai. Somente quando conhecemos a Deus, sabendo que Ele é um Deus justo, um médico dos médicos, um Deus poderoso que pode resolver qualquer situação da nossa vida. O Criador, o Pai que Ele nos tem como verdadeiros filhos. Somente assim nós conseguimos descansar como Jesus descansou em meio a uma tempestade. Só assim temos paz quando não temos o controle da situação. Porque toda a nossa vida está nas mãos do Senhor, que Ele não perde, Ele venceu. Ele venceu a morte, Ele venceu para que nós tivéssemos vida, em nome de Jesus. Então, somente quando confiamos em Deus, e Ele falou isso, né, na questão, quando temos fé, ou seja, quando a gente tem essa fé, a gente tem essa confiança em Deus, à medida que nos aproximamos dEle, né, à medida que entendemos que Ele é o nosso Pai, que Ele é protetor e que Ele tem esse poder tão grandioso em nossas vidas, é que nós conseguimos descansar em meio a um temporal tão devastador. E foi isso que Deus falou ao meu coração. E eu ouvi uma frase muito interessante do Hernandes Dias Lopes, que ele falava assim: a paz não é a ausência de tempestade, mas a presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Agora nós vamos para a palavra do dízimo e das ofertas. Se você quiser dizimar e ofertar na casa do Senhor, você pode levantar suas mãos, que alguém vai até você te dar um envelope. Que a igreja possa abrir comigo lá em Lucas 12, 41. Amém. Portanto, limpem o interior, dando ofertas aos necessitados, e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus? Vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor a Deus. Sim, vocês deveriam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Quando eu fui ler a palavra para dar no dízimo, eu sempre me lembro muito da intenção com que nós dizimamos e ofertamos. Porque naquela época, os fariseus faziam para que o povo visse eles fazendo. Se eles ajudavam alguém, era para o povo ver eles ajudando. Se eles dizimavam, se eles ofertavam, era para o povo ver que eles faziam. E se pesa no nosso coração dizimar e ofertar na casa do Senhor, é porque a gente quer que os outros vejam a gente fazendo. É para inflar o nosso ego, como os fariseus faziam, e dizer o quanto nós somos bons por ajudar a casa do Senhor. Olha só, eu dou o meu dízimo todo domingo, olha como eu sou bom. Só que o dízimo não é sobre o dinheiro, mas o dízimo é sobre a gratidão que você tem ao Senhor. A intenção com que a gente dá o dízimo fala muito sobre o que significa para nós.
Se você vê como um peso, a sua intenção é chamar a atenção das pessoas para que vejam que você dizima. Mas quando você entende que o dízimo e a oferta é sobre a nossa gratidão ao Senhor, a sua visão sobre o dinheiro muda. A gente tem na palavra a história da viuvinha. A viuvinha não tinha uma grande quantia para dar ao Senhor, mas ela queria ofertar para agradar o coração do Senhor. Não é sobre o valor com que você vem depositar ao altar, mas sobre o que aquilo significa para você. Algumas vezes o pastor falou sobre que ele não precisa do seu dinheiro. E de fato ele não precisa. Porque a gente sabe que pode faltar o dinheiro o mês todinho, mas no dia de pagar a conta, Deus vai pagar a conta. Então o pastor, a igreja física, talvez não precise do seu dinheiro. Mas se você não se incomoda de ajudar na casa do Senhor, a sua intenção é errada. Se você não se incomoda de chegar nesse ambiente e tá faltando luz, é porque o dízimo realmente é só dinheiro para você. Mas eu tenho prazer, mesmo que seja pouco ou seja muito, eu tenho prazer de dizimar e ofertar na casa do Senhor, porque eu sei que no dia que o Senhor quiser tirar de mim, para me ensinar a dar valor a Ele, o Senhor vai tirar. No dia que o Senhor quiser tirar de você, para que você enxergue que não é o valor do dinheiro, mas o que significa para você, Ele vai tirar e você vai aprender na dor. E é tão ruim a gente aprender na dor, como agradar ao Senhor. Então, a palavra dele fala tantas vezes sobre momentos onde as pessoas foram oferecer dízimo e ofertas para o Senhor, foram ofertar no ministério de Jesus, quando aquela mulher quebrou um vaso de perfume e lavou os pés de Jesus. Aquilo ali era de grande valor, mas significava muito para ela. Significava honrar o mestre dela, que estava na casa dela. Então, que o dízimo não seja um peso para você, igreja. Que o dízimo seja uma forma de gratidão ao Senhor. Que você não faça como os fariseus para ser visto, porque você dá uma grande quantia, mas que você faça para agradar o coração de Deus, porque no fim nós estamos aqui para agradar ao Senhor. Nós temos batalha, como o pastor estava pregando. Nós temos a nossa batalha do dia a dia. Então eu creio que muitos de nós queriam até ficar em casa hoje, porque é a única folga. Mas nós estamos aqui para agradar ao Senhor. Então, se você dizima e oferta, que não seja para o pastor, que não seja para mim ver, mas que seja para agradar ao Senhor. O dízimo nunca vai ser sobre o dinheiro, mas sobre o nosso coração. Então, que o Senhor coloque essa palavra no seu coração, não porque foi eu que dei ou porque vem de mim, mas porque a minha intenção é fazer com que a gente enxergue mais ainda que tudo que nós fazemos tem que ser para agradar ao Senhor e não para agradar os homens. Que a igreja possa ficar de pé e venha com gratidão, ore com gratidão ao Senhor, porque você oferta, porque o Senhor te deu essa oportunidade de ofertar e dizimar na casa dele. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abre o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras, enfim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor, aqui
ministrar o nosso dízimo e a nossa oferta, Pai. Pai, que essa palavra venha fazer com que a gente abra os nossos olhos para o dízimo e para as ofertas, Senhor. Que o nosso coração tenha alegria e gratidão em Te ofertar, em dizimar na Tua casa, Pai. Porque não é sobre o que as pessoas veem, mas é sobre o nosso coração que quer Te agradar, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Pai, cada filho, Senhor, que abençoa a Tua casa com alegria, Senhor. Que o Senhor possa incomodar aqueles que ainda veem o dízimo como um peso, Pai. Que o Senhor possa mudar o coração deles e quebrantar para entender o verdadeiro significado desse ato, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, como o Senhor tem feito todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus, que você possa trazer o seu dízimo e a sua oferta ao altar do Senhor. Senhor é bom, amém? Aleluia. Levante as mãos, Pai. Eu abençoo o Teu povo, que eles sejam fortalecidos, Senhor, para o bom combate. Que eles não entrem por uma batalha errada, mas que eles permaneçam no bom combate. E que aquilo que começou, a boa obra começada na vida deles, não seja, Senhor, um peso, um fardo, não, mas seja leve. Eu oro para que a sua vida seja uma vida regida pela oração. E quando você estiver chorando, o Senhor possa estar te ouvindo e te socorrendo nas tuas aflições. Que você seja um leitor do livro de Salmos, para que você aprenda a buscá-lo, a confiá-lo em todos os momentos da vida. E que você seja fortalecido pela alegria do Senhor de ter você em relacionamento constante com Ele. Que o Senhor olhe para ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Abrace mais uma vez o seu irmão ao seu lado. Diga a ele a paz do Senhor, meu irmão. Que a paz permaneça. Dizer que te amo.